Ação corintiana. Hoje vamos acompanhar um corte aí, né? Onde o ante Mauro César, né? Deu chilique, né? Ao saber que o Corinthians fez uma proposta para o Cristiano Ronaldo, né? Para ele, só quem pode fazer proposta para esses grandes jogadores da Europa é o Flamengo, né? E aí, nação corintiana, o que é que vocês acham dessa daí? Para mim, o Flamengo e Corinthians é o mesmo nível. O Corinthians não fica atrás do Flamengo em nada. Então é isso, galera. Vamos ver o Chile que Mauro César deu aí, né? Ao vivo. Quero pedir aqui, quem não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber em primeira mão as notícias do Corinthians. Galera, vamos assistir o corte aí do canal Jovem Pan Esporte. O link vai estar na descrição pro créditos ao vídeo. Vamos ver o que o Mauro César falou aí, né? E vocês, no final do vídeo, deixem a opinião de vocês nos comentários. Agora, galera, vamos trazer o corte aí e no final a gente deixa a opinião. Vamos ver o que o Chile de Mauro César, né? A gente fez uma coisa que não existia ainda. Ele colocou diversos patrocinadores por todo o uniforme, né? Na axila do jogador, na manga, isso tudo. Na esporte, embaixo do número, em cima do número, no calção, no traseiro, todo lugar tinha algum patrocinador. E eles revertiam tudo para o Ronaldo, se não falha a memória, exceto o patrocínio Master, que ele ou não tinha participação ou tinha participação menor. Então, praticamente... Deu um salário de meio milhão para ele, 400 mil e... Na época, né? 80-20. Os ganhos eram muito elevados porque o uniforme do Corinthians todo ele foi praticamente vendido para o Ronaldo. Então, mas foi 80 para o Ronaldo, 20 para o Corinthians. O Ronaldo falou, eu boto 80-20. Exato. Então era um jogador que estava sem saber se voltaria a jogar por conta de muitas lesões, brasileiro, numa outra situação, e ganhando um salário altíssimo naquele momento. Mas ele não tinha proposta da Arábia Saudita, ele não estava com contrato em vigor com o Manchester United. Diferente se o Ronaldo estivesse jogando na Inter e viesse jogar no Corinthians, né? Mesmo veterano, ou jogando no Real Madrid, algum outro clube, Barcelona, as camisas que ele vestiu lá no futebol europeu. Eu acho também o seguinte, falando bem sério, quando o dirigente solta esse tipo de pérola, só serve para uma coisa, desviar o foco dos assuntos realmente importantes do clube, né? E o Corinthians, ele tem assuntos importantes, por exemplo, tem um técnico hoje que a gente não sabe se esse rapaz vai estar preparado, Lázaro, para segurar a onda de uma coisa sem interino, sabendo que está chegando alguém. Ali alguns jogos e tal. Outra, ele vai ser o técnico do Corinthians. Não se sabe, muita gente especula, se não der certo, vem o Tite. Também não sabemos se o Tite vai querer dirigir algum clube nesse ano. O Tite já ficou parado um ano, o Tite está sumido, né? Você vê que o Tite não deu mais entrevista, desapareceu, está lá na dele, deve estar lá fazendo as suas reflexões, pensando no que fazer. A gente não sabe se ele vai querer assumir. Tem a questão do Yuri Alberto, que é um investimento muito alto, abrindo mão de jovens jogadores numa realidade financeira difícil do clube. Então tem vários pontos sérios que podem e devem ser conversados. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui dessas declarações do presidente do Corinthians, do Duílio Monteiro Alves, e com a palavra o Mauro César Pereira, que aqui no break da rádio, falando no canal do YouTube Jovem Pan Esporte, disse que essa é uma tentativa do presidente do Corinthians de desviar o foco de pautas importantes do timão. Isso é um modus operandi dos dirigentes de futebol desde sempre, não é uma inovação. Você joga uma dessa, isso vira pauta em programa, até pelo inusitado da coisa, pela parte até engraçada, que a gente deu risada aqui agora com assuntos paralelos motivados por essa pauta, mas acaba ficando de lado que os assuntos realmente importantes, que são assuntos que não costumam interessar também a parte da torcida. Porque existe uma parte, todo clube é assim, tem a parte da torcida que ela quer falar das coisas só boas, e tem aquele que é a realidade. Vou dar um exemplo. Todo dia 8, eu lembro, eu não falho, dia 8, se eu não tiver uma matéria publicada no meu blog, alguma coisa para esse ano, está na fase bem em baixa, embora aqui no Brasil pudesse até fazer a diferença. Então, esse tipo de... Um foi o Vitor Pereira, em parte por culpa do próprio Vitor Pereira, mas que foi turbinado o assunto. Outro, esse agora do Felipe Coutinho, agora o Cristiano Ronaldo. Aí você vê os assuntos mais tensos e densos do Corinthians ficam de lado. Porque fica se discutindo o sexo dos anjos. E acho que tem coisa importante para discutir do Corinthians, como tem no São Paulo, como tem no Palmeiras, como tem em todos os demais clubes do Santos, nos demais clubes do Brasil. Na temporada passada, o balão de ensaio foi Cavani, lembra? Cavani, a novela, o Corinthians está interessado, se movimentando nos bastidores. Eu concordo com o Mauro que é uma tentativa de desviar Soares o foco. também, ele falou, na entrevista com o Neto, falou do Soares. Cavani, Soares... Não, agora o Cristiano Ronaldo falou que primeiro fez uma investida no Soares.
Mas eu concordo que é uma tentativa de desviar o foco, mas é uma tentativa mal sucedida, porque o Duílio, ele fala em austeridade financeira a todo momento. E quando ele puxa para a pauta Cristiano Ronaldo, ele vai contra aquilo que ele prega também, Mauro. Porque, assim, é uma tentativa mal sucedida de desviar o foco. A gente está criticando aqui o Corinthians, né? Falando das finanças do Corinthians, que precisa acertar a casa e tal. Então, puxar Cristiano Ronaldo, acho que não foi uma tentativa vira piada, bem sucedida e vira piada nas redes sociais, de torcedores rivais sobre esse assunto, Bruno Prado. Então, assim, a gente pensa que o Duílio ele puxou esse assunto para ganhar uns pontos com a torcida, para desviar o foco dos problemas atuais do Corinthians, mas na realidade não deu certo. Bruno. Isso não é uma bobagem, realmente, não tem que ganhar, né? Nem no marketing, nem nada, assim, vira piada. Drogba, lembra do Drogba no Corinthians também? Teve essa. Vira um monte de coisa, então só coisa negativa pro clube, né? Ninguém levou a sério esse negócio, né? Então vira uma coisa só negativa. Seedorf, sim. Drogba, Cristiano Ronaldo, Cavani. Então, nessa época de janeiro, dezembro, sempre tem um monte de especulação em um monte de clube, né? E a imprensa nossa aqui, nossa área, ajuda bastante nessa especulação, né? Tem umas coisas meio sem pé nem cabeça, tem um monte de gente que vive chutando um monte de coisa aí. Então, essas coisas aparecem toda hora, mas aí foi o presidente do clube que falou, né? O presidente do clube vai num programa e fala uma coisa dessa. O que ele quer com isso? É uma bobagem enorme. Anelka no Galo. Anelka é famoso, né? Isso aí chegou a ser anunciado pelo presidente, pelo Calil. Anelka no Galo. Foi o Calil que anunciou com a Anelka. Aí complicou bastante, né? Isso é tão antigo, eu me lembro que em 84, a gente falou agora dos anos 80, por causa do Roberto Dinamite, né? O Corinthians eliminou o Flamengo do Brasileiro, ganhando de 4-1 no Morumbi. No dia seguinte... Então é isso, pessoal. O que é que vocês acharam aí? Eu concordo entre partes aí, né? O Mauro César eu não concordo com ele não, porque ele é anti-Corinthians, né? Mas, na verdade, aí, ele tentou de mudar o foco do Corinthians, né? O Corinthians não tem dinheiro não tinha dinheiro para contratar o Yuri Alberto. Aí onde é que vai tirar dinheiro para contratar o Cristiano Ronaldo? Eu não digo nem contratar, né? Pagar salário. Parece que é um valor, botou o mesmo valor do Manchester. Isso aí só dá piada, né? Na internet, igual eles estão falando aí. Eu acho que Duílio deveria pensar mais um pouco sobre essas propostas que ele faz, essas coisas que ele fala. Só prejudica o Corinthians, né? Tá aí. A galera fazendo chacota, né? É isso aí. E aí, pra vocês, o que é que vocês acham? Eu fosse o Duílio, eu repensava o que ele fala, o que ele faz. Você já imaginou o Cristiano Ronaldo aceitar uma proposta dessa daí do Corinthians? Como é que o Corinthians ia fazer para pagar? Passou sufoco aí na época que a Tausa abandonou a parceria com o Corinthians. Aí o Corinthians não tinha dinheiro nem para pagar Paulinho. Aí agora vem com a dessa daí. Só motivo de chacota, né? Felizmente a gente não queria que isso acontecesse, né? Queria que o Corinthians pudesse fazer uma proposta e pudesse realmente cumprir com os compromissos, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é desse jeito, né? Mas esperamos que um dia possa chegar, né? Possa chegar esse dia, né? Os dirigentes criem vergonha, né? E o clube vire como se fosse uma empresa mesmo, né? Então é isso, galera. O que é que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E até a próxima.